Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus, né? Mais um santo sábado que estamos, para que nós louvar e exaltar o nome do nosso Deus. Nesse momento, os irmãos curvar a cabeça, nós vamos estar orando ao Senhor. Soberano Deus, nosso bondoso Pai, nós te louvamos por esta oportunidade, Senhor, estar aqui na tua casa, neste santo dia, Senhor, de descanso, dia, Senhor, de culto, de louvor e adoração ao teu santo e poderoso nome. Nós te agradecemos, Pai amado, por cada vida que se faz presente aqui, aqueles que trouxe aqui na tua casa, Senhor Deus. Também agradecemos pela semana que passamos, pelo teu carinho e teu cuidado com cada um dos teus filhos. Pai, nós te agradecemos por tudo que foi realizado aqui, meu Deus, e pedimos, Pai, neste momento, ao abrir a tua palavra, que teu Espírito Santo possa agir em nossos corações, que venhamos ouvir, mas que não sejamos somente ouvintes, mas que venhamos praticando a tua palavra e saímos daqui renovado e edificado pelo teu Espírito Santo. Eu te louvo, eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém e glória a Deus. Eu convido os irmãos já nesse momento, para tentar em pé, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de João, capítulo 20. Nós vamos ler a partir do versículo 19, que é um versículo também bastante, muito conhecido por todos os irmãos. Que diz a palavra de Deus assim: Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo do judeu, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: Que a paz seja com vocês. E dizendo isto, lhe mostrou as mãos e o lado, aonde os discípulos se alegraram ao ver o Senhor Jesus. E lhe disse outra vez: Que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhe: Recebam o Espírito Santo. E se de alguns vocês perdoarem os pecados, são desperdoados, mas se retiverem, são retidos. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então os discípulos disseram a Tomé: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não ver os sinais dos pregos nas mãos dele, e ali não puser o dedo, e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Passado 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio e pôs-se no meio deles e disse-lhe: Que a paz esteja com vocês. E logo disse a Tomé: Põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a tua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. Jesus disse-lhe: Você creu porque viu. Bem-aventurados são os que não viram e creram. Amém? Os irmãos podem se assentar, irmãos. Eu creio, irmão, que todos nós conhecemos pessoas como Tomé. Pessoas difíceis de ser convencidas, que duvidam de todo com frequência. E são normalmente negativas. Negativas porque são pessoas que não acreditam no que não podem ver. São aqueles que, por mais que você converse, que você conte, que você muitas vezes insiste com a pessoa, mas eles não crêem se não ver. E assim foi Tomé. E é provável, irmão, que todos nós um dia já temos sido assim, né? Já temos duvidado de alguma coisa. Não temos crido naquilo que muitas vezes ouvimos de alguém que nos conta algo que nós achamos difícil. E nós, nesse momento, nós também não cremos. E mesmo depois, diz a palavra de Deus, que mesmo depois que os demais discípulos creram,
na ressurreição por ter visto Jesus, pessoalmente, Tomé ainda insistia na sua descrença. Ele não creu, por mais que os discípulos falaram para eles, ele não creu. Não acreditou até que Jesus apareceu no lugar em que todos estavam reunidos atrás de uma porta fechada, já passado 8 dias depois. Jesus apareceu para Tomé, e isso nós podemos pensar, não, isso é uma evidência suficiente. Jesus veio, apareceu aos discípulos, Tomé não estava, receberam a notícia dos discípulos, não creu, mas Jesus, passado 8 dias, novamente aparece. E Tomé estava com os discípulos. Jesus fala com Tomé, mas ele não creu, não foi uma evidência suficiente para que Tomé pudesse crer na presença de Deus. Tomé precisou tocar os lados de Jesus, as mãos ultrapassadas com os pregos e os seus lados, aonde a lança feriu novamente o mestre. Jesus disse a Tomé que ele creu por ter visto, mas bem-aventurado ou feliz era aquele que não tinha visto, mas creram o Senhor Jesus. Esse seria o abençoado pelo Senhor. Quem acredita, ou quem acreditar, irmãos, que Jesus morreu por nós e ressuscitou dentre os mortos, são os bem-aventurados. Hoje nós temos um momento aqui na igreja, um momento muito especial, que é o momento que nós vamos ceiar com o Senhor. E se nós vamos ceiar com o Senhor é porque nós cremos na morte e na ressurreição de Jesus. E aceitemos o Senhor como Senhor e Salvador da nossa vida. Não nos duvidamos de Jesus, cremos em Jesus, obedecemos a Jesus e temos hoje esse maravilhoso privilégio de poder estar na casa do Senhor e cear com o Senhor. E Deus, por sua vez, Ele quer nos abençoar, nós de muitas maneiras, e a bênção do Senhor para nós, irmãos, requer fé. Requer muita fé. Fé no quê? Fé na palavra de Deus. Quando cremos na palavra de Deus. E como é isso, irmão? Eu gostaria que os irmãos, se o irmão pudesse abrir comigo, aqui em Hebreus. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículo 3, que diz a palavra de Deus assim: pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Isso é crer na palavra de Deus. Isso é procurar obedecer a palavra de Deus. Mas, irmãos, como que eu vou crer na palavra, obedecer a palavra de Deus? Aí nós vamos lá em João 5, no capítulo 30, no versículo 39, que diz assim: examinais a Escritura, porque cuidei ter nela a vida eterna, e é ela que de mim testifica. Para nós crer na palavra de Deus, nós precisamos estudar a palavra de Deus. Nós precisamos aprender mais de Jesus. E o Senhor mesmo diz assim: examinar a Escritura, porque de ter nela a vida eterna. E é ela que de mim, disse Jesus, testifico. É quando nós lemos, estudamos a palavra de Deus, buscamos a direção do Espírito Santo para entender o plano e o propósito de Deus para a nossa vida. A segunda fé que o Senhor nos coloca aqui é fé em sua promessa. Qual é a promessa de Deus? A promessa de Deus para aquele que aceitaram, para aquele que crê na sua palavra, é a vida eterna. João capítulo 10, versículo 10 diz: o ladrão veio para roubar, matar e destruir.
Mas Jesus disse, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Isso é a promessa de Deus. E nós vemos várias promessas do Senhor Jesus, e uma promessa é muito conhecida, quando Deus faz uma promessa para quem? Para Abraão, lá em Gênesis capítulo 15. Quando Deus prometeu a Abraão um filho, e ele questionou a Deus, disse, Senhor, mas eu não tenho herdeiro. O único que eu tenho é o Damasceno Eliezer. E Jesus, então, disse para Abraão, disse assim, olha, saia da tenda, dá uma olhadinha na estrela do céu aí para você, assim vai ser a sua descendência. Versículo 6, diz que ele não duvidou, mas creu no Senhor Jesus. E isso foi imputado como justiça. E aqui em Romanos, no capítulo 4, o versículo 19, até o 21, diz assim, Romanos, capítulo 4, do 19 ao 21, que nós vamos ler. Diz assim, e sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos e a esterilidade do ventre de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Então nós vemos que a promessa de Deus para o seu povo é o que? É vida eterna para aquele que crê. É vida abundante para aquele que crê. Se nós cremos na palavra de Deus, certamente nós temos esta promessa. E a promessa é que um dia nós vamos estar com o Senhor Jesus na eternidade. Essa é a promessa. Creio que não temos mais uma promessa tão maravilhosa do que a promessa de Deus para a nossa vida. É estar com Ele. Temos o terceiro e último ato de fé, que diz assim, fé em seu amor, em seu poder, em sua bondade. Oh, glória a Deus. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que dele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este é o amor de Deus. É um amor que nós, com a nossa mente bem limitada, né, nós não podemos dimensionar esse amor de Deus para com nós. É um amor que abrange todo o universo. Esse é o amor de Deus, é um amor de tal maneira, que diz ali. É esse amor que se estende a todos nós. É o amor que quer nos resgatar, que nos tirou dali, da onde nós não tínhamos uma esperança, aonde estávamos ali perdidos, porque quando nossos pais pecaram lá no Éden, Romanos 3,23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Estávamos sem esperança alguma, não tínhamos mérito por nossa própria conta, por nosso próprio esforço. Deus deu seu Filho para nos resgatar. Esse é o amor. Esse é o amor que Deus tem por cada um de nós. É nos resgatar da condenação do pecado. É nos resgatar para nós dar vida. É resgatar para nós caminharmos na presença de Deus. É resgatar para que nós tivéssemos a oportunidade de estar com o Senhor no reino do céu. Esse é o amor. E o poder de Deus. Paulo diz ali lá em Efésios 3,20, diz assim, que Deus, Ele é poderosíssimo para nos dar muito mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera. Então, Deus é poderoso. Isso é o poder de Deus. Isso é o poder de Deus. Ele é criador. Ele é o sustentador do universo. Ele está no controle de todas as coisas. Isso é o poder de Deus para nós. E a bondade de Deus, né? Se Deus não fosse bondoso conosco, o que seria de nós? Se Deus olhasse para cada um de nós e Ele fosse lá bem desde o início da nossa vida, né? E olhasse quanto nós fizemos coisa errada. Quantas
tristeza fizemos Deus passar por nossos próprios atos. E se Deus não tivesse a bondade e Deus punisse nós, não estaríamos nenhum de nós aqui, com certeza. Mas a bondade de Deus, o amor de Deus, faz com que nós estejamos aqui, faz com que nós estamos alegres, estejamos felizes na presença do nosso Deus. Mas Deus quer mais algo de nós. O que Deus quer? Deus, Ele quer que nós creiamos em coisas que ainda não podemos ver. Lá em 2 Coríntios 4, versículo 18, diz que nós não devemos olhar para as coisas que são visíveis. Nós devemos, as coisas que são visíveis são temporais, mas devemos olhar para aquilo que são invisíveis, que essas são eternas. E como que nós podemos olhar para as coisas que são invisíveis e são eternas? É nós crendo e tendo fé em Deus. É nós colocando a nossa fé, é nós buscando a Deus com fé, para que nós podemos alcançar a vida eterna em Cristo Jesus. Lá em Marcos capítulo 9, versículo 24, aquele pai, ele chega ali para Jesus e diz assim: Senhor, olha, meu filho, ele está doente, tem vezes que você joga no fogo, você joga muita vez na água para morrer. E ele leva até Jesus aquele jovem para ser curado. E Jesus pergunta para ele se ele tem fé. Ele disse: eu creio, Senhor. Eu creio, mas ajuda-me a vencer a minha falta de fé. E nós vemos aqui, irmão, nesse texto, que Tomé foi um pouco além. Ele não creu em Jesus. E Tomé precisou de ajuda para crer em Jesus. E hoje nós temos essa falta de fé. Muitas vezes você busca algo do Senhor Jesus. Você busca algo do Senhor Jesus, mas você precisa de ajuda. Você precisa ter fé. E como que nós vamos adquirir essa fé? É através do Espírito Santo agindo na nossa vida. É quando você clama a Deus, você busca a Deus e você tem fé no Senhor Jesus para que você possa alcançar o seu benefício. Nós precisamos também, assim como aquele pai que levou aquele filho para ser curado. Ele queria a cura, mas ele não era um servo de Deus. Ele sabia de Jesus, que Jesus curava, e ele pediu para Jesus que curasse, mas ajudasse primeiramente ele na falta de fé que ele tinha, para que o filho dele pudesse ser curado também. E em tempo, irmãos, em tempo de dúvida, como nós somos muito duvidosos também, nós precisamos ser sinceros com Deus. Nós devemos chegar na presença de Deus com sinceridade. Devemos chegar na presença de Deus com humildade. E falar com o Senhor que nós não queremos ser pessoas que não creem até que tenhamos visto. Nós não queremos ser pessoas assim. Nós queremos ser pessoas de fé. Nós queremos ser pessoas justas. Queremos ser pessoas honestas. Porque justo, honesto e verdadeiro é o nosso Deus. Mas quando, irmão, se trata de oração, quando se trata de oração, a verdade é que não veremos aquilo que buscamos, sem menos que tenhamos fé. E lá em Hebreu, que nós lemos agora, no versículo 1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova daquilo que não se vê. Quando nós colocamos a nossa fé em ação, as coisas acontecem na nossa vida. O nosso objetivo é alcançado. O nosso desejo é realizado. E o nome do Senhor é glorificado. Quando buscamos a Deus com fé, quando clamamos a Deus com fé,
E eu sempre conto, irmão. Talvez alguns irmãos aqui ainda não sabem. Quando eu me converti, os irmãos aqui, eu já contei aqui algumas vezes, mas aqui acho que tem irmão que ainda não sabe da história. A história da minha filha ali. A minha filha aqui, ela ficou doente uma época, que eu não sei de contar o nome da enfermidade que ela teve, né? Acho que a minha esposa nem sabe contar. Não foi leucemia, foi septicemia, isso, né? E levemos no médico ela. Aí o médico deu lá o diagnóstico dizendo o seguinte: olha, vejam bem, irmão, para nós que somos pai, se a sua filha sarar, ela vai ter que fazer exame de 6 meses. E daí foi um desespero para nós, muito grande. E daí falou, né, mandou nós ir adiante, buscar, né, um médico mais especialista. E aí nós fomos para a cidade de Registro, né, Lavado Ribeira. Chegamos lá e ela já não ficava mais em pé, né, só no braço. Ela já tinha 9 anos e para mim estar com ela no braço ali também, eu também não aguentava, né, porque ela é bem forte. Mas quando foi chamado ali para passar no médico lá, a médica olhou para ela, nem examinou, já mandou internar ela na hora. E daí eu fui, a minha esposa falou assim: eu vou ficar com ela no hospital e você vai para casa, você vê roupa para ela, para mim vem amanhã. Era ônibus, não tinha carro na época. E aí eu vim para casa, cheguei em casa, vi a roupa deles, passei a noite, que a gente não dorme, você passa a noite. Mas o que eu fiz, irmão? Eu cheguei nos pés da cama, eu dobrei meu joelho nos pés da cama e eu orei a Deus. Eu não falei mais do que meia dúzia de palavras, irmão. A única coisa que eu lembro que eu falei, Senhor, cura minha filha, que no próximo culto que eu for, eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Foi a única palavra que eu falei com Deus. Quando foi 5 da manhã, eu peguei o ônibus, fui para Registro. Quando cheguei lá no hospital chama-se Hospital São José, lá. Aí eu cheguei no quarto que ela estava, ela já levantou a cabeça e disse: mãe, o pai chegou. Aquele já parece que já declararia tudo para a gente, né? E daí em diante, irmão, ela veio, né? Foi curada. No primeiro culto que foi dirigido lá na congregação onde meu sogro era líder, eu me converti e a minha filha está aí, sarou, está aí já com 36 anos de idade, né, filha? Oh, glória a Deus. E já com a netinha, me deu uma netinha aí já com quase 8 anos de idade. Mas, irmão, aquilo ali foi, naquele momento ali, eu coloquei meu joelho ali no chão, mas eu clamei a Deus com verdade, com fé, tendo certeza de que Deus ia responder a minha oração. E graças a Deus, o motivo, né, de estar aqui hoje, de estar alegre, feliz, louvando, exaltando o nome do Senhor, por mais que eu seja um ser humano fraco, falho, imperfeito, pecador, mas eu clamo a Deus e louvo a Deus por essa rica e maravilhosa oportunidade e por esse grande milagre que Deus fez na minha vida, na vida da minha filha. Então eu louvo a Deus. É colocar nossa fé em Deus, mas não duvidar do Deus que nós servimos. É estar ali buscando a Deus, louvando a Deus e sabendo que aquilo que Deus prometeu, Deus ele vai cumprir, porque Deus não é um Deus de mentira, mas é um Deus de verdade. Que Deus abençoe a todos os irmãos e essa palavra que Deus deu para me compartilhar com a igreja na manhã deste santo e maravilhoso sábado com os irmãos. Amém? Vamos curvar a cabeça, vamos orar, irmão. Pai, obrigado, Senhor Jesus, por este momento. Obrigado, meu Deus, por este culto que pudemos prestar a Ti. Obrigado, Pai, pelos irmãos que chegaram. Obrigado, Senhor, para os nossos visitantes que aqui estão nos visitando. Obrigado, Deus, pela lição que pudemos ouvir, pelos louvor, pelos dízimos e oferta. E obrigado, Pai, por esta palavra. Que Teu Espírito Santo, Senhor, coloque no nosso coração. Pai, que possamos sair daqui renovado e edificado e poder testemunhar, Senhor, o Teu amor, o Teu carinho e da salvação que há em Cristo Jesus. Eu te louvo e eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém e glória a Deus por isso. Amém.